Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Música e informação na palma da sua mão. Aguardando a notícia. Música e informação na palma da sua mão. Aguardando a notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Você sabia que o Ciretran não é mais o responsável pelo emplacamento dos veículos? Então, você já sabe onde emplacar o seu carro. Império Placas e Emplacamento Automotivo. Faça já um orçamento. 011 4309 4642. Império Placas, Emplacamento Automotivo. Música e informação na palma da sua mão. E-Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E-Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da E-Veloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E-Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E-Veloz. A sua conexão. Aguardando a notícia. Música e informação na palma da sua mão. Aguardando a notícia. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. Aguardando a notícia. Aguardando a notícia. Música e informação na palma da sua mão. Aguardando. Música. Aguardando. Informação. Aguardando. A notícia na palma da sua mão. Começa agora. Comunique-se com Nelson Miguel e Rico Santana. Orientação, alvará de funcionamento, documentos pertinentes, regularização, dúvidas na área de engenharia e arquitetura. Comunique-se. Boa tarde, começamos mais um programa Comunique-se com o engenheiro Nelson e o empresário Rico, em Aguardando a Notícia, música e informação na palma da sua mão. Esta semana nós vamos falar sobre anistia na cidade de São Paulo e uso capião. Vamos entrevistar a engenheira Ruth, ela é engenheira civil e de segurança do trabalho, vai falar um pouco sobre anistia em São Paulo, e o Dr. Cleiton vai falar o que é uso capião. Boa tarde, engenheira Ruth. Boa tarde, Dr. Cleiton. Boa tarde. Boa tarde, Nelson. Estão nos ouvindo? Boa tarde a ambos. Olá, boa tarde. Uma excelente dia a todos os ouvintes da rádio. Hoje nós vamos falar um pouquinho, da lei de anistia em São Paulo, uma lei vigente e tem um prazo, para findar. E a gente vai falar realmente de como regularizar um sonho, porque uma edificação, do jeito que a engenharia constrói um sonho, também a gente regulariza um sonho, e é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. O Dr. Cleiton vai fazer uma apresentação para nós em relação à legislação. Boa tarde, Dr. Cleiton. Boa tarde, Ruth. Boa tarde, Nelson e os demais ouvintes da Guardiã da Notícia. Me apresentar brevemente aqui, para quem está me conhecendo agora, eu sou o Cleiton Carrara, sou advogado e mestre em desenvolvimento territorial e meio ambiente. Como a Ruth já falou, hoje a gente vai falar um pouco da lei da anistia para o município de São Paulo, do uso capião envolvendo o imóvel urbano. Tá?
Essa lei da anistia, Nelson, posso fazer já uma introdução da lei? Você quer fazer alguma pergunta? Por favor. Tá bom. Para a gente falar de anistia, para a gente falar de lei, a gente primeiro precisa entender o que essa lei veio regularizar para o município de São Paulo, né? Essa lei ela entrou em vigor no dia 1 de janeiro agora de 2020 e ela veio para regularizar imóveis que estavam pendentes de regularização até a promulgação do antigo plano diretor, que acho que é de 2014, tá? O plano diretor estratégico. Então, eventualmente, proprietários de imóveis que constem irregularidade podem se beneficiar dessa lei da anistia. Se a gente pensar em lei da anistia, o que seria o termo anistia? É a concessão de um perdão, tá? Um perdão a esses proprietários. Acho que quem pode mais falar dessa lei agora, nesse momento, é a Ruth, porque ela consta mais termos técnicos de regulamentação de procedimento do que legislativo por si só. Então, é uma lei que vem para regulamentar e conceder a anistia a esses proprietários, tá? Ainda em vigência do antigo plano diretor estratégico. A nossa Constituição fala federal que o plano diretor é a lei, né, que cria o estabelecimento, o ordenamento das cidades e dos municípios. Então, é uma lei que vem realmente, igual a Ruth falou, né, ao mesmo tempo que você consegue obter sua casa, seu grande sonho, você também tem que ter regularização dele e estar enquadrado dentro das formas legais de moradia. Ô, Ruth, boa tarde, engenheira Ruth. Boa tarde. Essa lei da anistia é especificamente para a cidade de São Paulo. O que abrange a regularização dessa anistia? Então, falando um pouquinho aqui de história, né, antes de falar da lei da anistia, alguns imóveis, há anos atrás, eles foram construídos de formas tão irregulares que isso veio trazendo alguns transtornos, até mesmo dificuldades, veio trazendo algumas doenças respiratórias por falta de ventilação, iluminação, imóvel que não é bem iluminado. Então, assim, dentro de todos esses fatores, claro, São Paulo é uma cidade populosa e cada dia que passa ela vai crescendo um pouco mais. E, às vezes, ela vem crescendo de uma forma desorganizada, né? Porque as necessidades que vão surgindo, eu tenho aí, por exemplo, alguns familiares que compram terreno junto, e aí o filho cresce, casa, e precisa de fazer um puxadinho. Então, imóveis eles foram nascendo assim. Alguns imóveis foram nascendo de forma loteamentos, que às vezes não tinha documento. Então, falando da anistia, como o Dr. Cleiton já comentou, é uma lei de perdão, uma sessão de perdão. E esse perdão vem falando de regularização de imóveis. Então, ela veio para os imóveis que foram construídos nesses quesitos, de forma irregular. Essa parte que você falou foi construída irregular, áreas de manancial ou áreas de ocupação, a anistia beneficia em que e quem nos terrenos na construção? Bom, falando de anistia, ela veio assim, são imóveis que foram construídos de forma irregular. O que significa um imóvel irregular? São imóveis que têm problema com documentação, que seria o título de propriedade. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse título de propriedade, que tem alguma coisa a ver com até mesmo uso capião. Então, assim, tem pessoas que compram um imóvel que tem uma legitimidade de documento, mas ainda não existe um registro. Então, isso já é um problema. Então, quando a pessoa não tem o registro do imóvel, ela não consegue regularizar uma aprovação de projeto na prefeitura, porque primeiro, para regularizar um projeto na prefeitura, é necessário a matrícula de registro de imóveis. Então, esse é um dos quesitos na parte de documentação.
Então, a parte de documentação, se a pessoa não tem documento registrado em cartório, que seria a matrícula de imóveis, mas tem uma legitimidade, até mesmo como comprador, que comprou do primeiro proprietário que existe no registro de imóveis, consta na matrícula de imóveis, e aí veio vai comprando de um para outro. Então, assim, desde que tenha um comprovante de quitação daquela venda, isso daí é uma origem de registro. Então, assim, a prefeitura ela aceita. É uma parte de documentação. Ou possuidores, que tenha protocolos de uso campeão, alguma coisa do tipo. Também a cessão de direito de uso público, né? Se a prefeitura cedeu aquele espaço para a pessoa poder construir. Então, isso seria imóveis que não conseguiram regularizar a construção de uma forma legal na época, porque não tinha documento. E outros imóveis são aqueles que são construídos de forma assim, uso do solo. O uso do solo, a gente já fala de um outro quesito, né? Que é a forma que a pessoa ocupa esse lote. Né? Então, muitas pessoas, elas constroem de forma irregular, sem uma consulta prévia, um estudo de viabilidade para execução, e acaba excedendo esse uso do solo. Tem edificações também sem recursos, que às vezes, como existe o plano diretor, né, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, essas edificações que não têm os recursos necessários, autorizados pela prefeitura, que atende essa legislação, também é um problema na irregularidade. Não dá para regularizar porque tem essas dificuldades aí de recuo. Também tem algumas edificações que são o excesso de área construída, edificação sem dimensão mínima, né? Porque tem a dimensão mínima de acordo com cada zoneamento. Também a gente tem um problema sério em relação à iluminação e ventilação. Então, algumas construções, elas não atendem os itens mínimos de iluminação e ventilação, como que eu disse, que isso daí veio trazendo lá no passado grandes transtornos e até mesmo doenças, né, ambientais, contaminações, né, pela falta de uma regularização nessa execução de obras, né, no momento de aprovação do projeto. Então, isso significa imóveis irregulares. Que seria, ou melhor, quais seriam os impedimentos na regularização? O que dificulta, o que facilita na regularização do imóvel? O que facilita para os munícipes é porque, assim, a pessoa precisa... tem várias vantagens, né? O imóvel, a partir do momento que ele é regularizado, ele é financiável, ele é passivo de indenizações, se for o caso, né, por algum interesse de melhoria urbana, de indenizações, e tem vários quesitos que facilitam a vida do munícipe na regularização. Também para alvarás de funcionamento, alguns imóveis precisam de ser licenciados pela prefeitura para fazer comércio, né, execução de comércios. Então, a regularização, ela beneficia o munícipe nesse quesito. E também, na parte de desdobro de lote, que nós vamos comentar um pouquinho também sobre isso, para a regularização é necessário, então, esses quesitos de regularidade. Então, esse é o fim da regularização, para ter um certificado de habitação. Você pode falar um pouco melhor, que uns falam desdobro, outros falam desmembramento, alguns terrenos, a área mínima é menor do que a lei federal, que eu teria que fazer uma unificação. Pode dar uma orientação para o pessoal em relação a isso daí, desdobro, desmembramento e unificação dos lotes? Então, o desdobro de lote, de acordo com o plano diretor atual, o que é o plano diretor? É o planejamento da cidade. Ou seja, uma cidade toda urbanizada de uma forma legal, onde que eles fazem um estudo, eu comentei até na última apresentação nossa, referente ao plano diretor. Então, a cidade, ela nasce através desse planejamento, né? Ou, se não, de acordo com as necessidades, vai sendo alterado esses planos, e de quando em quando, né, tem uma nova lei para mencionar os tipos de obras que podem ser existentes naquele local.
Então, pensando nisso, a gente pensa em uma cidade legal. Na cidade legal, algumas regiões, a gente vê que existe lotes de 10 por 25, outras a gente já vê que pode lotes de 5 por 25. Então, o desmembramento ele vem assim, o mínimo que pode ter um lote. Então, isso daí vem sendo falado, vem regido através do plano diretor, que fala, olha, em tal região, na zona sul de São Paulo, por exemplo, uma parte dela, no zoneamento tal, pode ser loteado terrenos com 250 metros. Esse é o lote mínimo. Então, na lei da anistia, que é uma lei que ela aceita o planeamento de 2004, que é o antigo zoneamento. O atual zoneamento de São Paulo é o de 2014, desculpa. Então, assim, a lei da anistia vigente, ela aceita imóveis a serem regularizados, aceitando essa regularização através do zoneamento de 2004. Como que funciona esse zoneamento de 2004? A lote de terreno era maior, permitido. Por exemplo, era menor. Um lote poderia ter 125 metros. Então, o desdobro de lote, de um lote que tem 250 metros, a gente consegue dividir ele em dois, 125 para cada. Quem precisa de desdobrar lote? Geralmente, o proprietário ele tem um terreno, ele quer desdobrar uma parte porque ele quer vender um terreno, que tem uma construção, e a outra ele quer manter para ele como residência. Ele não quer vincular um imóvel residencial dele com matrícula e vender só compra e venda, ter só um compra e venda. Então, muita gente no passado vendeu imóveis desse jeito que eu estou comentando aqui com vocês, né? Tinha um lote aí de 10 por 25 e vendeu 125 metros, a pessoa construiu, e hoje a anistia dá esse perdão, né? Dá para regularizar e desdobrar. Então, após esse desdobro, sair um terreno para cada, e é possível a pessoa, os dois proprietários, ir até o cartório de imóvel e registrar esses lotes com a construção e até mesmo averbar essa construção no cartório, né? E a averbação já significa incluir na matrícula do registro de imóveis a construção existente. Então, esse desmembramento é para isso, para gerar dois títulos de registro e uma casa ser desvinculada da outra. Mas esses lotes ou essas construções teriam que estar aprovadas na prefeitura para poder regularizar no cartório, certo? Teria que ter habites e essas coisas, toda a documentação necessária. Não. O habite, ele vai ser emitido junto com o pedido de desdobro de lote. É o que essa anistia dá esse perdão. Então, a pessoa pode protocolar o processo pedindo para desmembrar e, ao mesmo tempo, regularizar. Então, vai ser regularizado as duas construções e também desmembrado. As taxas seriam iguais às taxas de planta de construção ou seriam diferenciados? Porque quando você constrói sem uma planta, existe uma multa. Isso daí, como que está na lei de anistia em São Paulo? Então, na lei da anistia, as taxas existentes têm aí, em média, R$ 4,20 pela análise de processo, R$ 4,20 o metro quadrado pela análise do processo, e R$ 10,00 o metro quadrado da construção. Então, a princípio, seria essas duas taxas, e posteriormente a isso, a gente já vai falar também da outorga onerosa. E a outorga onerosa, também falando do plano diretor, o zoneamento da cidade, algumas regiões não pode construir acima do permitido pelo plano diretor. Então, no quadro de áreas do zoneamento, do uso e ocupação do solo, existe o mínimo, o básico e o máximo. Então, nessa anistia, o que eles permitem para não pagar outorga onerosa, né, que seria uma taxa paga pelo excedente de construção? São áreas construídas acima do básico permitido. Então, assim, eu tenho um terreno que ele pode ser construído uma vez, a área do lote. Eu tenho um terreno de 100 metros, então eu posso construir
100 metros de construção. Mas isso daí falando do básico. Aí o máximo seria duas vezes a área do terreno. Então o máximo seria 200. Mas do básico até o máximo, a pessoa tem que pagar 100 metros de construção excedente. Mas só pode construir até o excedente. Então essas seriam as taxas existentes. E alguns casos serão perdoado o ISS, Imposto sobre o Serviço. A maioria dos casos vão ser perdoados, sim. Eu tenho feito muitas regularizações e em todas elas, né, fazem essa declaração dos imóveis que foram construídos até 2014, tem o perdão também do ISS, na maioria dos casos, principalmente quando se trata de residenciais. Ruth, engenheira Ruth, a documentação que precisa para poder dar entrada, precisa de um engenheiro, de um profissional da área, a planta ela é de contorno, tem que por todos os cômodos. O que seria a documentação básica e o que precisa de documentação adicional para poder dar entrada para a lei de anistia em São Paulo? Então, falando de documentação, o primeiro documento primário seria o título de imóvel, né? Aí, como eu comentei com vocês, que pode ser qualquer documento comprobatório, né, que tenha origem do primeiro proprietário, ou até mesmo algumas pessoas que já têm a matrícula registrada em nome, mas não está com o imóvel regular. Depois o RG, CPF do proprietário, do representante desse imóvel, o IPTU. E falando de projetos, hoje, não só na anistia, mas as prefeituras de São Paulo e regiões, elas estão fazendo uma outra modalidade, que são os projetos simplificados. Então, antigamente a gente tinha que projetar e fazer, informar todos os cômodos, né, os compartimentos de cada ambiente da construção. Hoje não precisa mais, o projeto ele é de forma simplificada, ou seja, tem que apresentar o volume da construção, as dimensões laterais, largura, altura, então seria o volume da construção e também informar as circulações, que seria escada, elevadores, então seria esses ambientes que precisam ser apresentados na hora de protocolar o projeto. Então, esses são os documentos necessários. Qual que é o grande, a diferença, né, das outras regularizações que a gente já teve aí no passado? Essa anistia, ela permite uma regularização através do sistema eletrônico. E, claro, imagina agora nessa pandemia, facilitou muito, né, o sistema eletrônico, né, ele já veio mudando há muito tempo, e a anistia também se enquadrou no sistema eletrônico, não pela pandemia, mas já era um plano mesmo de transferir esse sistema tudo para o plano eletrônico, que seria melhor para ambas as partes. Então, precisa de um aceite do responsável técnico para poder autorizar essas informações, né? Ele vai enviar essas informações. Então, esse projeto ele tem que ser no âmbito técnico, né? E de responsabilidade de um profissional, arquiteto ou engenheiro. Engenheira Ruth, aqui na região nossa, principalmente Santo André, quando você dá entrada numa planta de construção, já não tem mais a divisão interna. Você só faz o perímetro, obedecendo os recuos do Código de Obra. A partir do momento que você, isso numa construção, a partir do momento que você pede o habite-se, o fiscal vai verificar o quê? Se um cômodo, vamos lá, um dormitório, tem que ter um recuo, um corredor lateral para uma área de iluminação compatível que está no Código de Obra. Vamos supor 2 metros, 2,5 metros de recuo, dependendo muito de algumas prefeituras. Aí ele vai verificar isso. Então, para simplificar a minha pergunta, na lei de anistia não é verificado isso, é só o perímetro da construção e também não vê os recuos laterais. E também não vê, porque como você falou que é anterior a 2014, quando você não digo um profissional, você compra um terreno
de 250 metros. Ah, meu terreno é caro, vou comprar em 2. Cada um constrói de um lado do terreno, aquela lei de rachadinha, que nem você falou com a área mínima de lote. A lei federal fala 5 metros de frente e 125 de área, não fala profundidade. Ela fala 5 metros de frente e 125 de área. Então, os recuos na lei de anistia não são bem obedecidos. Seriam? Sim, eles são, não são obedecidos, né? E o único problema que a gente tem aí nos recuos é quando a gente fala de janelas, né? Que foram construídas na extremidade de um terreno. Então, assim, essa obediência precisa ser existente, sim, porque um imóvel ele precisa ser construído obedecido permitido. Se isso não acontece na lei da anistia, como que ela consegue perdoar? Através de uma anuência do vizinho. Então, o vizinho tem que autorizar que aquela janela que está invadindo a privacidade dele, ele aceita. Ele envia essa documentação e aí a prefeitura entende e permite, sim, que esses avanços de recursos podem ser regularizados, porque foi conciliado, né? Ambos aceitaram. Só uma outra pergunta em função, de novo, batendo nisso. É uma lei eleitoreira, porque você que compra o seu terreno regular, você que contrata um profissional para fazer uma planta de construção, obedece os recuos e há uma fiscalização. Quando você tem esse tipo de anistia, você está tudo diferente do Código de Obra. Então, aquele negócio de cidade legal e cidade ilegal. Vai ter, num bairro, você obedecendo os recuos do Código de Obra e do seu lado um vizinho que não obedeceu nada. Ou um comércio que você talvez tenha um recuo e o outro não tem, você mata a fachada. E isso beneficia, eu acho, minha opinião, que beneficia mais quem constrói regular do que um bônus para quem constrói regular. O que você acha disso? O doutor também pode entrar também nesse mérito da lei de anistia em São Paulo, por favor. Pode falar, doutor. Como a gente já tem falado, a gente falou sexta-feira passada também da lei lá de exploração, né, de marketing, dos outdoors, das áreas urbanas. É uma lei que foi aprovada pelo prefeito Bruno Covas, veio para incentivar, igual a gente já fala, um perdão para essas propriedades, imóveis que estão construídas de certa forma irregular, tá? A lei traz essa questão da irregularidade, não da clandestinidade, tá? Porque o que é clandestino, o próprio nome já diz que não tem como regularizar, tá? Então, são áreas que, igual a Ruth falou, ou estão construídas a mais, ou não estão, vamos por assim, não está dentro dos parâmetros de PTU, conforme matrícula, são essas regularizações administrativas, legais e de engenharia, tá? Então, essas áreas que vão ser contempladas. Aproveitando a pergunta lá que você tinha feito no começo, Nelson, a lei veio e colocou um artigo, vou dar um pitaco aqui já como advogada ambiental, ela fala no artigo 4º que a regularização das edificações enquadradas nas situações abaixo descritas dependerão de prévia anuência ou autorização do órgão competente. No inciso 2 fala as áreas, né, edificações situadas em área de proteção dos mananciais ambientais ou de preservação permanente, APP, ela depende da anuência do órgão licenciador, seja municipal ou estadual, tá? Então, se essa edificação está sobre uma área de APP, manancial, ou de proteção ambiental, enfim, além de tudo que a Ruth falou que tem que cumprir todas essas exigências da lei, ela tem que submeter a aprovação também ao órgão competente, tá? A licenciador ambiental para poder conseguir. Se o órgão, muito provável, for contra, não anuir contra a regularização, vai ser, entendo, impossível a regularização desse imóvel, tá? Acho que a Ruth falar mais um pouco. Bom, falando de imóveis irregulares, a gente pensa aí, né, é uma lei, como que eu disse, né, de âmbito político, mas ao mesmo tempo eu quero passar para vocês um pouco da vivência que a gente tem aí dos imóveis que eles foram construídos irregulares, né?
A gente vê grandes dificuldades, mas São Paulo é uma cidade populosa, tem as necessidades. O metro quadrado da construção de São Paulo é muito caro, é alto demais o custo de vida. Então, às vezes, são as necessidades que induzem o cidadão a construir irregular. Claro que é aquilo que eu comentei no começo, isso gera grandes problemas, até mesmo na saúde. Mas a pessoa que ela constrói irregular, ela vive por muitos anos com essa pressão, né? Porque, às vezes, assim, digamos, alguém que comprou na rachadinha, né? Aí, vivendo, brigou com o vizinho, a gente pega direto esses problemas, né? Então, quer dividir aquele documento, um quer vender, o outro não quer vender, então, dificulta muito. A pessoa, ela passa por essas dificuldades e eu vejo que essa lei, ela beneficia muito as pessoas. Então, às vezes, é possível regularizar. As pessoas têm que se atentar mesmo a essas questões de técnicas, né? Essa nova lei, agora, ela não vem perdoando tanto. Ela vem fazendo pedido de alguns ajustes. Então, o engenheiro responsável tem que orientar as adaptações de segurança do ambiente, acessibilidade, a ventilação, iluminação, que eu já falei. Então, tudo isso são adaptações, adequações. E não, assim, a permissão que ele pode manter o imóvel irregular. Engenheira Ruth, vamos da seguinte maneira para o pessoal saber de valores. As taxas e prazos de aprovação na lei de anistia e o prazo também de validade da lei. Então, vamos lá. Taxa. Tenho um imóvel que eu construí regularmente, mas com um documento que comprove que o terreno é meu. Existem umas taxas. O prazo que você dá na entrada, quanto tempo demora para ser aprovado? E a lei de anistia, por quanto tempo ela é válida? E, como você falou, de 2014 para trás, os imóveis? O doutor também pode falar alguma coisa sobre isso. Pode falar, doutor Cleito. Pelo que eu li aqui, igual eu falei, a lei trata-se do município de São Paulo, né? Eu estou falando aqui do interior. Acho que a Ruth pode até me corrigir. A lei vai ficar válida até março de 2021, né, Ruth? Isso, até março de 2021. Isso. Então, a quem está ouvindo, os demais ouvintes que acompanham a nós da rádio, o prazo está se esgotando. Por mais que tenha um procedimento online, né, para conseguir elegibilizar isso, eu entendo que por conta da pandemia, e essa questão de trabalho de home office, deve ter tido uma avalanche de processos eletrônicos para a questão de regularização, porque a Prefeitura de São Paulo fez uma estimativa que 2 milhões de cidadãos de São Paulo podem ser beneficiados e 750 mil imóveis estão em situações irregulares e podem ser contemplados por essa lei. Então, eu penso que, assim, o sistema, não sei como que está funcionando isso daí, a Ruth que está vivenciando mais essa questão no dia a dia, ela pode falar um pouco dos prazos, de como está sendo o sistema online, porque eu creio que deve ter tido uma avalanche agora com a pandemia. 750 mil imóveis que podem ser beneficiados pela lei é uma grande quantidade considerável para se submeter à regularização. Ruth, só completando um pouco o que o doutor está falando, agora em novembro nós vamos ter eleição para prefeito. E você sabe muito bem que os subprefeitos são indicações do prefeito. Nessa eleição pode ocorrer do prefeito não se reeleger, vem um outro e muda tudo os cabeças, os que seriam os subprefeitos. E os subprefeitos vão também pôr o pessoal que ele considera como braço direito nessas partes. Esse prazo, em março, não inviabiliza também a rapidez e a quantidade, que nem o doutor falou, quase 1 milhão de imóveis irregulares na cidade de São Paulo, 700 e poucos mil, mas um pouquinho que não foi cadastrado ou não está, isso também, o prazo não compromete um pouco sobre isso daí? Bom, pensando que realmente político existe todas as mudanças, né, de acordo com cada governo, eu acredito que a gente pensando nesse ano, né, de 2020, foi um ano de muitas dificuldades aí, falando da pandemia,
Então, também teve um pouco de paralisação em análise da prefeitura, e depois voltou todo o home office. Então, assim, eu imagino que a gente deveria, sim, a gente precisaria de mais prazos, porque eu percebo que muitas pessoas nem conhecem essa lei, nem têm ciência que já está vigente, mas elas esperavam muito por essa lei. Então, essa semana ainda, né, uma pessoa ligou aqui no escritório porque recebeu um anúncio nosso e foi bacana, porque essa pessoa estava esperando essa anistia desde 2003. Então, assim, são muitos anos, né? E se tivesse uma prorrogação depois de março, seria ótimo para todos, né? Até para conhecimento, ou talvez essa lei também poderia ser mais divulgada. Do sistema eletrônico, eu acho que independente do análise ser através de mudanças de técnicos, ou mudança de cadeira, enfim, eu acho que como sistema eletrônico, os técnicos vão continuar com o mesmo procedimento. Então, falando também de modalidades, né, vou aproveitar aqui e já falar das modalidades, a anistia dessa vez ela foi dividida por 3 modalidades, que é a modalidade automática. Então, os imóveis que têm até 150 metros quadrados, eles vão ser regularizados automaticamente. A pessoa pode ir até a prefeitura e emitir esse documento de certificado de regularidade. Como que eles conseguem considerar automaticamente essa regularidade? São os imóveis que têm até 150 metros quadrados e têm a isenção do imposto predial. Né? Então, oi? E aí depois a gente vai falar um pouquinho também da regularização do procedimento declaratório, que é outra modalidade, né? Que ela vai para moradias verticalizadas, com alturas até 10 metros, com unidades, até 20 unidades em cada edificação, geralmente para imóveis de interesse social, que seria HIS, né? Ou se não, para imóveis que têm até residencial ou não residencial, imóveis não residencial ou uso misto até 1.500 metros e para uso residencial até 500 metros. Depois disso, a gente tem a modalidade comum, porque são os imóveis que foram construídos acima de 1.500 metros, com uso misto ou não, né? Então, assim, para residências acima de 500 metros, são essas modalidades. E aí a gente tem aquelas partes de inclusões, de documentações necessárias para esses tipos de imóveis, certificado de acessibilidade, a segurança do imóvel, o AVCB também dessa edificação, porque trata de uma edificação acima de 1.500 metros, então é de alto risco, né, da parte da segurança, então é necessário também essas certificações. Ruth, tem alguma coisa mais para falar? Que nós temos um outro capítulo da nossa entrevista de hoje, que seria sobre o uso capião. Você tem alguma coisa a mais de falar sobre a anistia, regularizações? Se você tiver alguma coisa, por favor, fale, porque a gente já vai começar a entrar com o uso capião com o Dr. Cleiton. Bom, já incluindo nessa pauta de uso capião, eu tenho uma cliente que ela chegou aqui no escritório comentando realmente sobre um documento, né, que ela tem posse do imóvel há muitos anos, então ela queria também se enquadrar na lei da anistia. Bom, para ela se enquadrar na lei da anistia, a gente ainda tem um prazo, mas é como que eu preciso de algumas orientações. Primeiro vamos deixar o Dr. Cleiton falar um pouquinho de uso capião, porque também é possível regularizar com o uso capião, então esse é o objetivo da gente falar sobre esse assunto hoje. Dr. Cleiton, o que seria o uso capião e aonde se aplica? Zona rural, zona urbana? O que seria o escopo do uso capião? Tá. Nelson, só para a gente se programar aqui, como que está nosso tempo no programa? Nós temos mais ou menos uns 15 minutos. Ah, beleza, tá. Assim, o uso capião, ela é modalidade aquisitiva, tá, de posse de propriedade. Ao longo do tempo, né? Você tem que fazer prova que você está
na posse daquele imóvel, seja ele urbano ou rural, de forma prolongada, mansa e pacífica, tá? E aí tem que observar os requisitos da lei, tá? O uso capião está previsto no Código Civil, e como eu já disse, é forma também aquisitiva de domínio de posse, tá? Acho que o que mais interessa aqui a nós, Nelson, falar aqui, você perguntou se existe tanto no urbano quanto no rural. Sim, existem as duas modalidades, tá? Tanto no imóvel urbano quanto no rural, tá? Via de regra, aquele uso capião extraordinário, que segue a regra geral, é o prazo de 15 anos, sem interrupção, está no artigo 1238 do Código Civil, nem oposição, e eu tenho que possuir o imóvel como se fosse meu, eu passo a adquirir a propriedade independentemente de título e boa-fé, e eu posso requerer o juízo que declare, então, o título de registro no cartório competente. Essa é a regra geral, que segue o artigo 1238 do Código Civil, que é o de 15 anos, tá? O que eu queria falar, como a gente falou que está num curto prazo, né, para a gente não se alongar muito também, não sair fora da grade da rádio, é a modalidade do uso capião especial urbano, tá? Eu creio que esse seja mais interessante a gente tratar, porque ele é uma espécie que está tanto na Constituição, quanto na Lei 10.257 de 2012, e também está no 1.240 do Código Civil. É engraçado que tanto a Constituição quanto o Código Civil, eles repetem o mesmo texto legal. Então, essa é uma modalidade, por isso que ela chama especial urbana. Por quê? O imóvel a ser submetido à aquisição, né, de posse por meio de uso capião, só pode ser até 250 metros quadrados, tá? E eu preciso fazer prova que eu não sou proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural para poder se beneficiar dessa modalidade de uso capião, tá? Então, o primeiro requisito estar na posse, a área tem que ser até 250 metros quadrados, eu preciso estar na posse por 5 anos, então a gente reduz aquele prazo do geral de 15 anos para 5 anos, essa posse tem que ser 5 anos ininterrupta e sem oposição. Então, eu não posso morar 1 ano, daqui 2 meses voltar, não. São 5 anos ininterruptos e sem oposição. O que é sem oposição? Alguém não pode ter tentado me tirar de lá, não pode existir algo que me impeça de exercer a posse dentro daquela propriedade do imóvel. E um outro requisito eu tenho que usar como moradia da minha família, ou minha própria, ou da minha família, para poder adquirir o domínio. Esses são os requisitos básicos, tanto da Constituição quanto do Código Civil. Então, 5 anos de posse ininterrupta e sem oposição, exercida como a gente chama no latim animus domini, que é exercida como se dono fosse daquela área. Para efeitos de terceiros, eu sou dono daquela propriedade, tá? Exercidas por 5 anos. Eu não posso exceder os 250 metros quadrados, eu preciso fazer prova, que é para moradia ou da minha família, preciso provar, né, que eu não tenho nenhum outro imóvel no nome, e eu só posso ser beneficiado uma única vez desse tipo de uso capião especial, tá? Basicamente, a gente pode submeter o uso capião tanto à modalidade judicial, tá? Que é por meio do Poder Judiciário, quanto na modalidade extrajudicial, que veio a ser regulamentada nos últimos anos, que é aquela feita no cartório, tá? Nos cartórios de títulos e notas, então de maneira extrajudicial. Doutor, quais seriam os documentos necessários para o detentor da posse? Teria que ter levantamento topográfico, um arquiteto, um engenheiro assinando, um engenheiro agrimensor, precisaria de ter um advogado? Quais seriam os documentos necessários para poder dar entrada, já tendo esses prazos legais que você acabou de falar? Preenchidos os requisitos iniciais, né? Tá. Positivo. Eu vou fazer o seguinte também, Nelson, para aproveitar já o contexto aqui, o próprio Tribunal de Justiça, para facilitar o levantamento dos documentos básicos para poder requerer o uso capião, ele disponibilizou uma cartilha. Eu vou estar colocando o link aqui embaixo da nossa conversa para ficar salvo, tá? Basicamente, o judicial é algo importante a deixar claro, que tanto o judicial quanto o extrajudicial, ele tem que ser feito por meio de advogado, então o documento básico é outorga de uma procuração. Os documentos pessoais, né, de quem vai requerer, RG, CPF,
Se ele for casado, né, evidentemente, se ele for fazer prova da sua família, ele tem que provar se ele é casado ou está em união estável. Outra informação que ele vai precisar do auxílio do engenheiro para fazer o croquis, o levantamento da área. Identificar quem são os confrontantes também é primordial, porque é requisito, tanto no judicial quanto no extrajudicial, a identificação e pormenorização da área e dos confrontantes. Ele tem que vir da maneira mais completa possível a identificação, a pormenorização, como eu já falei. Se ele tem alguma espécie de título, ou se ele não tem nada, se ele está somente na posse, também é bom levantar. Como eu disse, tem que fazer um croquis, de preferência feito por um profissional competente, no caso engenheiro. Se ele tiver fotografia, por exemplo, nós estamos em 2020, em 2015 ele tem uma prova já que ele estava residindo nesse imóvel. É interessante também, igual eu falei, trazer as áreas limítrofes dos confrontantes. Ele já concordar com uma perícia também antecipa bastante o processo, tá? Eu vou estar colocando esses requisitos, essa cartilha divulgada pelo próprio Tribunal de Justiça, aqui no Facebook da Guardiã da Notícia. Para quem precisar de mais informações, pode acessar diretamente a lista, né, o rol de documentos necessários. Dr. Cleiton, esse modalidade uso capião é um custo, e esse custo seria acessível para o proprietário, tempo de demora para aprovação perante o fórum ou cartório, teria a condição de fazer uma explanação em função desse tempo, da demora e mais ou menos o custo, qual o benefício que o proprietário da área teria? Cortou um pouquinho, mas eu acho que eu compreendi. Você perguntou a questão de custos e prazos, né? Positivo. Tá. Era um ponto que eu queria abordar, que é interessante. A gente estava até conversando isso com a Ruth outro dia lá na empresa dela, na Safety Work, a questão dos custos e prazos. Qual que é a diferença? Se a gente parte para uma modalidade, igual eu estava falando, né? Hoje tratei especificamente do uso capião especial urbano, para aquelas pessoas que provem que têm a família, que a área até 250 metros, estão na posse há 5 anos, tá? Se, eventualmente, quem vai ser o autor ou os autores da ação, segundo o entendimento aí majoritário, tá, do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Corte Tribunal de Justiça, pessoas que oferem até 3 salários mínimos de renda e não têm uma vida luxuosa, não ostenta carros, outros imóveis no nome, tanto é que um dos requisitos para esse uso capião, como eu disse, ela não pode ter sido beneficiada uma outra vez e nem pode ter outro imóvel no nome. Então, muito provável que ela vai ser contemplada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, tá? Inicialmente, ela sendo concedida esse benefício para ela de assistência judiciária gratuita, do artigo 98 do Código de Processo Civil, ela não vai arcar com custo nenhuma, tá? Então, ela não vai arcar com as custas para ingresso da ação, distribuição da ação, bem como a eventual perícia também não vai ser custeada por ela, porque ela vai estar abrangida todos os atos processuais dela por esse benefício. Caso ela não seja contemplada por esse benefício, ela arca com 1% de custas, né, do valor da ação. Então, se o imóvel que ela pretende lá é 100 mil, 200 mil, é 1%, mais custos de citações, intimação, perícia, enfim. Esses são os custos processuais, tá? Média de prazo, tá? Eu não gosto de estipular um prazo, mas um uso capião hoje que sai em menos aí de 2, 3 anos seria um êxito muito grande, mas a gente coloca a média de 2, 3 anos ou até um pouco mais. Por quê? Um dos entraves do processo judicial para uso capião é a necessidade de citação de todos os confrontantes, bem como dos órgãos estaduais, municipais, para ver se eles não vão se opor a esse processo. Isso demanda tempo e às vezes volta negativo. Então, por exemplo, eu peço para citar o meu confrontante e volta negativo ou é recebido por terceira pessoa. O juiz vai dar o manifeste-se sobre a citação negativa. E aí demanda tempo, toda vez, até essa decisão, publicação, você informar um novo endereço, recolher custas ou não, se estiver abrangido pela assistência da gratuidade. Isso demanda tempo. Fazendo uma ponte para o extrajudicial, não existe essa questão de conceder a gratuidade dentro do processo, tá? Como a gente sabe, todo o serviço extrajudicial, ele é custeado pelo próprio requerente. Porém,
ele, de certa forma, tem um processo mais sincrético, vamos dizer assim, mais rápido, mais eficaz. Porque eu até anotei aqui, eu gostaria de falar, a gente está encerrando o tempo aí, mas eu gostaria de falar que é um dos pontos. Se você algumas vezes tem uma urgência, no caso aí da lei da anistia, em obter o uso capião de uma área, você pensa, eu posso ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, não vou ter nada de custo, mas vai demorar 3, 4 anos para sair uma sentença favorável. Eu quero partir por essa judicial. Eu vou ter que arcar com tudo. Mas engraçado que o artigo que foi acrescido 216A, a Lei 6.015 de 73 do Registro Público, ela fala o seguinte, que se você cita, né, ou intima, ou notifica, igual a lei de registro público traz, o confrontante, e ele não se manifesta, fala aqui, que então, interpretado o silêncio como concordância. Isso diverge do processo judicial, porque no extrajudicial, se eu notifico ele por meio do cartório, ele recebe e não fala nada, vamos dizer assim, o silêncio dele é interpretado como concordância. Então, isso é uma das maneiras que eu penso como agilidade do extrajudicial, embora tenha que arcar com os custos. Doutor, na parte de levantamento, o ideal então seria o profissional fazer o levantamento e pôr os confrontantes, citando o cara que tem o domínio e para facilitar uma assinatura dele concordando com os domínios, ou quando você faz o levantamento, o seu confrontante de divisa também acompanhar e depois assinar para facilitar, para agilizar a documentação e a aprovação, correto? Correto. É igual eu falei, algumas das vezes, muito entrave, né, se falava muito na questão de uso capião, que demorava anos, a pessoa falecia no meio do processo, por conta de entraves, às vezes até administrativos, processuais, não tão burocráticos, mas uma questão de uma citação ou algum confrontante que quer impor que aquela pessoa vai conseguir a área para ela. Então, assim, a parceria da advocacia com a engenharia é muito importante, porque algumas vezes também a pessoa entra com o processo lá e faz um pouquinho uma folha sulfite, e ninguém consegue entender o que foi feito. Então, lógico que um levantamento por um profissional, feito num mapa, devidamente adequado, identificando os confrontantes, obtendo assinatura nesse mapa dos confrontantes, além de demonstrar que você está preenchendo os requisitos de boa-fé, de estar como proprietário fosse, você está demonstrando que ninguém está se opondo àquele processo que você está ingressando. Isso pode agilizar bastante. O que o senhor pode mais falar em função dessa categoria uso capião, o que daria mais para poder expor para o pessoal que está nos ouvindo e que tem a posse, mas não tem o direito? É que assim, muitas pessoas às vezes, Nelson, também desconhecem essa questão, ou às vezes não é motivo de uso capião, é questão de adjudicação compulsória, porque algumas vezes ela comprou de uma loteadora, vamos supor, faliu, entrou em recuperação, ou sumiu o loteador, a gente pode abordar outro dia. Mas se ela eventualmente tiver como provar que preencheu esses requisitos de 5 anos, não tem outro imóvel, 250 metros quadrados, utiliza como se proprietário fosse, dono fosse, ou para sua moradia, para sua família, ela está perfeitamente preenchida os requisitos para essa modalidade de uso capião urbano e especial, ou nos correto especial urbano. Via de regra, se ela não está nesses requisitos, ou passa a área dela, ou ela já tem outro imóvel no ano, outro imóvel no nome, ela vai ter que submeter a outras modalidades de uso capião. Acabam dificultando um pouco mais, porque ela tem que fazer prova de 15 anos dessa área. E outra coisa que eu posso falar também aqui para a gente agregar informação é que o uso capião agora se autoriza a sucessão das pessoas que estão na posse. Então, por exemplo, se meu pai ele estava na posse já há 3 anos, 4 anos, é um exemplo que eu estou dando fictício, e tem prova disso, ele vem a falecer, ou por N motivo aconteça alguma coisa, eu, como herdeiro, me habilito nessa sucessão de posse dele para ser autor de uma ação de uso capião. Mas ele teria que estar morando ou por ser sucessor, por ser parente? Não, aí ele tem que passar a dar continuidade na posse, tá?
tem que passar a dar continuidade na posse. Então, por exemplo, se eu convivo com ele, exerço a moradia familiar, eu passo a exercer, tá? Porque senão eu vou ter que dar continuidade, tá? Por exemplo, se eu não morava lá, tinha 3 anos, eu vou ter que passar a exercer como moradia minha, preencher os requisitos também e somar a continuidade do ano. Ruth, doutor, tem alguma coisa, Ruth, em função da lei de anistia, doutor, em função do uso capião, tem mais alguma coisa para explanar, para poder nos orientar? Ruth? Não está saindo áudio. Ô, Ruth, não está saindo áudio, dá para você repetir? Poderia fazer sua explanação final? Oi, agora saiu? Positivo. Então, aproveitando também a explanação aí do uso capião, já foi explicado, né? Não preciso nem fazer as perguntas, porque eu acho que já respondeu todas para a gente. Mas, juntando a lei da anistia com o uso capião, o que eu quero dizer para todos é que, assim, como o protocolo do uso capião ou outro processo também de legitimidade, e com esse protocolo para títulos de novo, principalmente do uso capião, que é o que a gente abordou hoje, é possível protocolar o processo de anistia. Então, existem alguns cuidados, né, em relação à área permeável e também algumas áreas que é de interesse de uso social que não pode ser regularizada. Então, minhas considerações finais, né, a todos os ouvintes, ao Rico Santana, Dr. Cleiton, o engenheiro Nelson, a equipe técnica da Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Eu quero agradecer a todos e também a minha família, principalmente aos meus amigos que estão aí ouvindo e participando também junto com nós. Doutor? Nelson, só para fechar da lei da anistia, ela já foi prorrogada, tá? Então ela era vigente até dia 30 de março de 2020, e aí argumentaram com a questão da pandemia do coronavírus, aproveitando, como você disse, um ano eleitoral, eu entendo dessa forma, prorrogaram por mais um ano, né, que até março do ano que vem, não sei se foi uma jogada aí, enfim, ou não, mas ela ia ser válida por apenas 90 dias, né? E aí ela já foi prorrogada por mais um ano sob o pretexto do Covid. Enfim, mas fazendo as considerações finais, eu agradeço novamente o espaço aqui disponibilizado por você, Nelson. É um prazer imenso participar com a UT de mais esse encontro aqui, a gente falando de lei de anistia, uso capião. Espero ter ajudado os ouvintes da Guardiã da Notícia, quem nos assiste também pelas redes sociais. Queria mandar um abraço para o Rico Santana, que comentou aqui que está assistindo a gente lá de Recife, para a Gabi, e agradecer novamente a todos a Guardiã da Notícia. Espero por outras vezes estar participando com vocês e estar levando conhecimento e informação a todos os ouvintes. E continue ligado na programação. Obrigado aos dois. Uma próxima, às vezes, a gente pode de novo ter o prazer de entrevistá-los. Ruth, queria falar alguma coisa? Quero. Bom, para todos os ouvintes, né, que estão participando, né, acompanhando, nós temos uma empresa de consultoria, né, que presta esse tipo de serviço, e a gente, para cada contribuinte, se tiver alguma dúvida, pode ligar aqui na empresa, 3459-9977, para a gente explanar mais alguns assuntos e algumas dúvidas. Eu agradeço também a Gabi e ao Rico Santana, estou feliz aqui, né, por estar junto de todos vocês, e um abraço. Ruth, só para te dizer, dia 1º de outubro nós vamos ter a eleição do sistema CREA-CONFIA. Fala para o pessoal que é técnico exercer o seu voto, para poder a gente, mesmo na pandemia, a gente ter direito a reivindicar algumas coisas. Então, dia 1º de outubro, eleição do sistema CREA-CONFIA. Mais um programa Comunix, toda sexta-feira, das 14 às 15 horas, em A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. Boa tarde e bom final de semana a todos. Comunique-se. 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 Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.